Esse fígado está aí para ajudar essa pessoa a se desenvolver, a evoluir no sentido de desenvolvimento. De que aspectos? No aspecto físico, onde é que o fígado participa desse desenvolvimento do aspecto físico? Onde é que o fígado participa do desenvolvimento do aspecto emocional? Onde é que o fígado participa do desenvolvimento do aspecto intelectual, cognitivo, mental, intuitivo, espiritual? Ou seja, esse fígado, ele participa no meu corpo de todos os aspectos que eu tenho a capacidade de desenvolver. E no que diz respeito ao GAN, e pegando o fígado e o GAN como um exemplo de todos os outros órgãos e vísceras, rim, pulmão, baço, estômago, coração, pericárdio, pegando o GAN como exemplo de todos, o que eu vou falar agora sobre o GAN vale para todos os outros. O que a gente precisa, isso aqui é bem o coração da acupuntura, isso que a gente está vendo, vocês já sabem disso, a fisiologia dos sistemas, é muito o coração da agulha, da acupuntura, do ponto, da combinação. Então, entender isso bem, na amplitude que isso pode ser entendido, vai trazer um conforto enorme para vocês e uma capacidade de resolver problemas enorme, porque é isso que vocês estão estudando de alguma maneira. Vocês vão virar pessoas que vão resolver problemas. O sujeito chega lá no consultório, ó, eu estou vindo aqui porque eu estou com um problema X, né? E você precisa me ajudar a resolver esse problema. Então vocês têm que ter, quanto mais vocês tiverem entendimento, capacidade de solução de problemas, mais vocês vão, vamos dizer assim, prosperar na profissão de vocês. Então, essa capacidade se desenvolve, inclusive, principalmente, nesse entendimento de Zhang Fu, de órgãos e vísceras, da amplitude desses órgãos e dessas vísceras. Vocês já devem ter percebido que a função de todos, se você juntar a função de todos eles, você tem aí milhares de sintomas que se encaixam com um, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro. Ou seja, eu diria que qualquer problema que a pessoa traga, qualquer problema do mais inusitado possível, vocês vão ter condições de fazer uma interpretação daquilo ali, uma leitura daquilo ali, e entender quais os sistemas, quais as substâncias que estão mais envolvidas naquele problema daquela pessoa. Se é uma coisa mais relacionada com Jin, com Shui, com Qi, com Jin-Ye, se está mais relacionado com o fígado, com o baço, com o pulmão, e não significa que você vai conseguir resolver isso com essa leitura toda. Você pode dizer, ó, estou entendendo tudo, de onde vem, como é que vem, por que é que vem, onde afeta nesse corpo, como esse corpo está reagindo, mas não vou conseguir reverter essa situação com o instrumental que eu tenho aqui. Shiatsu, acupuntura, moxa, eletroacupuntura, aurículo, não vou conseguir reverter. Mas eu sei o que se trata. Posso até, quem sabe, encaminhar essa pessoa para um outro tipo de tratamento. Então, quando a gente está estudando sistemas, quando a gente está estudando, e volto a dizer, isso serve para todos os outros, eu vou pegar o fígado aqui, porque é o que a gente está vendo agora. Quando a gente está estudando sistema, o que a gente pode pensar? Bom,
esse fígado, esse sistema, esse órgão que está aqui no meu corpo, ele tem determinadas funções. São funções mais densas, são funções com substâncias mais identificáveis, palpáveis, localizáveis. Então, esse órgão, ele tem implicação com essas funções, por um lado, e eu preciso saber o que ele faz, qual é a produção dele, e de uma forma mais ampla possível. Assim como eu preciso saber também que nessa produção mais densa tem uma emanação de determinados vapores dessa produção que a gente chama de mais sutil, uma mais yin e outra mais yang. Eu preciso ter claro o que esse fígado faz no seu aspecto mais denso, e eu preciso ter claro o que esse fígado faz no seu aspecto mais sutil, como eu preciso ter claro de todos os outros órgãos. Eu preciso saber o que esse fígado faz no processo de desenvolvimento desse ser, dessa unidade corpo-mente, dessa pessoa. Esse fígado está aí para ajudar essa pessoa a se desenvolver, a evoluir no sentido de desenvolvimento. De que aspectos? No aspecto físico, onde é que o fígado participa desse desenvolvimento do aspecto físico? Onde é que o fígado participa do desenvolvimento do aspecto emocional? Onde é que o fígado participa do desenvolvimento do aspecto intelectual, cognitivo, mental, intuitivo, espiritual? Ou seja, esse fígado, ele participa no meu corpo de todos os aspectos que eu tenho a capacidade de desenvolver. Assim como o coração também faz isso, assim como o baço também faz isso, assim como o rim, como o pulmão, como o pericárdio. Todos eles têm uma participação no desenvolvimento desse ser. Todos eles têm. E eu preciso ter uma noção de como cada um deles participa desses processos. Nós estamos falando aqui no aspecto da fisiologia e da saúde. A saúde não só pensando em ausência de sintoma, não é essa a nossa visão de saúde. A saúde pensando nesse desenvolvimento desse ser, nas capacidades todas que ele tem. Ele foi, vamos dizer assim, ele foi projetado para isso, para desenvolver essas capacidades dele. Volta a questão do Spinoza: ninguém sabe o que pode um corpo. A gente tem que experimentar, a gente tem que caminhar com esse corpo. Então, no primeiro momento, eu estou falando de um sistema que tem a função de levar esse corpo a experimentar ao máximo que ele pode essas potencialidades dele. A acupuntura é um grande instrumento facilitador disso aí, se vocês tiverem isso claro. Se vocês tiverem claro qual é a função desses sistemas no desenvolvimento desse ser. Não estou entrando na questão da doença. A questão da doença a gente vai entrar, porque a gente sabe que esse ser, ele já chega muito doente, de um modo geral. Mas eu estou chamando a atenção para esse aspecto. Então, isso precisa ser conhecido. Precisa ser conhecido de cada órgão e de cada víscera. E quando eu falo órgão e víscera, eu falo muito mais do órgão, que é o que a gente vai ver mais aqui, o zang, né? Os 6 zangues. Conhecer a produção mais física, a produção mais sutil e a função dele no corpo no sentido desse desenvolvimento do ser. Isso é importante conhecer. E conhecer a fisiopatologia quando esse órgão não está conseguindo produzir
num platô, num nível de normalidade de saúde, quais os sintomas que começam a surgir desse órgão funcionando de uma forma, produzindo de uma forma aquém do que ele poderia produzir, ou aquém do que ele deveria produzir, ou de uma forma desarmônica, desequilibrada. Quais os sintomas que surgem a partir daí? Como esses sintomas vão evoluindo num processo? Não são saltos, não é uma coisa assim que se manifesta sem você perceber que é um processo. Aquilo que a gente está falando na aula passada, vem uma certa inquietação, uma certa irritabilidade, né? Uma atitude que você diz assim, pô, para que eu fui assim, meio grosseiro com a pessoa, ou meio bruto com a pessoa? Isso já é um sinal de que esse sistema, no caso aqui o fígado e vale para todos os outros, de que esse sistema já está começando a apresentar irregularidades na sua fisiologia. Então ele nem vai mais conseguir levar esse sujeito a experimentar tudo o que esse sujeito poderia experimentar de plenitude com a vida, de desenvolvimento com a vida. E ainda, por quê? Porque ele está, vamos dizer assim, desequilibrado na sua produção. E nesse desequilíbrio ele começa a apresentar sintomas de desequilíbrio, sinais de desequilíbrio. As doenças são sinais e sintomas de desequilíbrio desses órgãos e dessas vísceras. E eu preciso também aprender a fazer essa leitura, esse entendimento e essa leitura, tanto no aspecto, digamos assim, de uma produção positiva desse sistema, quanto de uma produção negativa desse sistema. Tanto entender esse sistema no seu aspecto da saúde, como no seu aspecto da doença. Porque muitas vezes no consultório e no espaço clínico, você pode, junto com o paciente, falar assim, olha, vamos tentar deixar essas mazelas aqui um pouquinho de lado e vamos ver se a gente constrói aqui um procedimento terapêutico para levantar o teu astral, para fazer com que você viva melhor. E se a gente consegue fazer isso, quem sabe essas mazelas desaparecem. É uma perspectiva clínica de tratamento que você pode ter dependendo da situação, né? A pessoa queixa disso, queixa daquilo, é sempre uma ladainhazinha daqui, uma ladainha dali, sabe? A gente sabe, nós somos muito chatos, né? Nós somos muito chatos. E dentro de um espaço clínico de consultório, a pessoa fica muito mais chata ainda. Ela está ali pagando para você, então ela acha que... E aí fica essa ladainha. Então você pode, em algum momento, isso aí depende da intuição de vocês. Vocês vão ter instrumental para isso. Eu estou chamando a atenção para isso. Vocês vão ter instrumental para isso. Dependendo do momento, né, você pode dizer assim, olha, vamos fazer uma coisa... Hoje nós não vamos dar uma palavra aqui no nosso atendimento. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu vou ver como é que está o seu pulso, vou ver como é que está a sua língua. A senhora vai deitar ali sem me dar uma palavra, no máximo bom dia. E pronto, e nós vamos fazer o tratamento por ali. É possível? Totalmente possível. Você está entendendo um pouco o que tem no pulso, está entendendo o que tem na língua. Você já conhece um pouco aquela pessoa. Você diz assim, eu vou fazer agora um tratamento aqui que eu vou, vamos dizer assim, priorizar os fatores de potencialização desse corpo, mais do que ficar correndo atrás do dedinho que doeu na semana passada e já não está doendo mais, daquela insônia que ela teve ali, mas não foi tão forte assim, né? Porque é uma relação muito louca, porque as pessoas querem ficar também boas de tudo, elas acham que elas vão ficar... Elas estão com 95 anos de idade, estão indo lá no médico para ver se o médico descobre. Minha avó era assim, para ver se ele descobria algum remédio que resolvesse todas as mazelas dela de uma vez só.
Uma panaceia e que pá. E sempre que ela saía do médico, esse médico, ela ainda era assim, brava, ela disse, esse médico não entende nada, Quando o médico dizia, a senhora está bem, ela morreu com 105 anos de idade, comia, dormia, a senhora está bem, de saúde, assim. Não, mas a minha perna dói, a perna dói um pouco, eu sou com 105 anos de idade, amigo, enfim, então, mas eu estou falando de uma coisa exagerada, mas a situação, vocês sabem disso, quem trabalha em consultório sabe disso, né? Então, então, entender o GAN, o sistema, os órgãos e as vísceras, em tudo que ele pode fazer no aspecto material, no aspecto imaterial, no aspecto de desenvolvimento desse ser, potencializar esse ser, e no aspecto da fisiopatologia dele. Ele não está muito bem, o que ele começa a manifestar de sintoma? E ele começa a manifestar de sintoma, e aí a gente vai ter que juntar duas outras questões para ver. Vamos ver daqui a pouco mais duas outras questões. Qual a origem dele não ter ficado bem? O que fez com que ele não ficasse bem? Ou seja, quais os fatores patogênicos? Etiopatogenia, tem esse nome assim, mas quais os corpos, ou falando de uma outra maneira, quais os corpos que no encontro com esse corpo, e no encontro especialmente com o corpo GAN, fígado, fez com que esse encontro fosse um mau encontro e despotencializou o meu fígado e fez com que o meu fígado, que estava me deixando suave na vida, começasse a me apresentar, começasse a fazer com que eu tivesse irritação com muita facilidade. Eu estava bacana, estava bem, aconteceu alguma... Claro, tem que ter acontecido alguma coisa. A gente não está aqui numa perspectiva de que Papai do Céu botou aquilo ali em cima do Antônio para punir o Antônio. A gente já saiu dessa perspectiva mágica da medicina chinesa, então xamânica, foi ou kármica, foi porque o Antônio não fez determinada coisa, então tem uma punição divina. A gente já saiu disso há muito tempo, né? Embora isso não tenha saído totalmente de nós, mas a gente, assim, como pensadores, já saímos disso, mas isso ainda está aí.